Obrigada, gente. Na verdade, vamos seguir falando sobre esse assunto, mas agora trazendo uma pesquisa que mostra a opinião pública em relação a esse assunto, gente. Uma nova pesquisa Quest mostra que a maioria dos brasileiros concorda que o Supremo Tribunal Federal precisa de um código de ética e conduta para os ministros da Corte. Assunto que esquentou muito depois de todos os fatos que foram aparecendo em relação a Banco Master, também em relação ao ministro Dias Toffoli. 82% dos brasileiros, então, afirmam que o Supremo precisa de um código de ética. Já 10% dos entrevistados discordam da medida. E apenas 1% não concorda nem discorda, enquanto 7% não souberam responder. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de fevereiro. Margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A gente está falando de uma pesquisa medindo a opinião pública sobre um tema que é mais técnico, mas que está na boca de todo mundo. Agora, esse código de ética, esse código de conduta que está sendo discutido pelos ministros. Deixa eu chamar de volta os nossos analistas. Agora, Geyer, só o Eduardo Geyer comigo para falar sobre isso, porque chama atenção, né, Geyer, como não tem lado político, a direita, esquerda, classe social. Parece que é um assunto, um dos raros, né, que não está dividindo a opinião. A necessidade da gente conversar, da gente discutir um código de conduta para o trabalho dos ministros, né? Pois é, Roberto, e fica muito claro também como o Supremo Tribunal Federal está numa espécie de escrutínio público, está sendo monitorado por toda a sociedade, existe uma espécie de patrulha, de fato, do trabalho dos ministros, que eles veem como algo desfavorável, mas não necessariamente o é. Os ministros têm falado, sempre até em entrevistas, em algumas conversas reservadas, que a ameaça ao Supremo não parou com o fim do governo Bolsonaro, porque existia essa percepção de que o governo Bolsonaro era um risco para os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. E o que se tem, na verdade, é uma resistência de alguns magistrados de aceitarem críticas, porque a crítica é vista como uma ameaça à democracia e não necessariamente isso acontece. Então, a grande maioria da população pede um código de ética para o Supremo Tribunal Federal, mas não necessariamente os ministros vão dar ouvidos a essa pressão pública, porque ministros do Supremo não são eleitos e têm cargos vitalícios, ou seja, tem uma espécie de... Eles não são reféns da opinião pública, o que é bastante positivo, porque, de fato, uma pessoa que tem esse poder de julgar o destino da outra não pode ser alvo de pressão e, muito menos, atender a clamores populares, tem que atender o que está ali na letra da lei, o que está na Constituição. Mas tem esse, entre aspas, efeito colateral, que não necessariamente esse resultado da pesquisa Quest vai influenciar os caminhos, vai influenciar os rumos do Supremo Tribunal Federal quanto a esse assunto do Código de Ética. Talvez o interesse privado fale mais alto do que o interesse que parece ser público neste momento, Roberta. E aí falam, né, sobre fazer comparações ou ter uma inspiração desse código de conduta com as regras que existem, por exemplo, na Alemanha ou em parte da Europa. Agora, com as novas revelações, saída do ministro Dias Toffoli deve fazer com que o assunto ganhe ainda mais força, mais difícil que seja concluído em ano eleitoral. A gente lembra que no começo de fevereiro o presidente do STF, Edson Fachin, afirmou que a elaboração do Código de Ética é um compromisso da própria gestão, é uma bandeira que ele está carregando nessa atual gestão. Disse que o movimento do país da corte é de muita ponderação, falou também em autocorreção, foi uma expressão utilizada pelo próprio ministro Edson Fachin, logo na abertura dos trabalhos, né, Geyer? Durante a sessão de abertura do ano do STF, já trazendo esse assunto e defendendo o Código de Ética, depois das muitas críticas que a gente vem acompanhando do meio político, também da própria sociedade, sobre a conduta do ministro Dias Toffoli, que agora, portanto, deixando a relatoria das investigações do Banco Master, depois de ter admitido que sim, é sócio da empresa Maridit, que vendeu o resort Itaiaia, no Paraná,
lá no sul do país para fundos que são ligados ao Master e pela primeira vez admitindo ser sócio, portanto, dessa empresa. Nega a amizade, nega recebimento de pagamentos diretos do Banco Master, mas assume sim ser ligado a essa empresa que tem conexão com o Banco Master, que estava à frente da própria relatoria desse caso. Daqui a pouquinho a Vitória Abel chega para falar sobre esse assunto. Vitória chegou. Tudo bem, dona Vitória Abel? Bom dia para você nessa sexta-feira de carnaval, com muitas reações aí em Brasília da saída do relator Dias Toffoli, agora com André Mendonça já à frente do caso, mas o que não é suficiente para estancar a crise que a gente tem no Judiciário e no STF, né, Vicky? Bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o STF vai continuar sendo assunto, principalmente no Congresso Nacional. Claro que essa saída de Dias Toffoli do caso Master arrefece os ânimos, principalmente, como meus colegas já destacaram aqui, o fato da pressão em relação ao impeachment do ministro Dias Toffoli, por exemplo, vai diminuir, já não tem mais argumentos para pedir o afastamento dele, já que ele está afastado já do caso Master. Então, isso deve melhorar. No entanto, o STF vai continuar sendo um alvo de constante vigilância do Congresso Nacional, e daí eu coloco também a questão do caso Master ser também um alvo de vigilância do Senado e da Câmara dos Deputados. Os senadores e também deputados vão insistir para que a CPI do caso Master entre em discussão no Congresso Nacional, para que Davi Alcolumbre instale a CPMI do Banco Master, que tem aí, portanto, a participação tanto de senadores quanto de deputados. E nesta CPMI do Banco Master, inevitavelmente, o Dias Toffoli será citado pelos parlamentares numa tentativa de apurar melhor qual foi a participação do ministro nos negócios com Daniel Vorcaro. Além disso, também tem as citações à esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi. Então, tudo isso deve também vir à tona novamente ao longo das pressões e das apurações que possam ser feitas na CPMI do Banco Master, caso ela realmente seja instalada. E mesmo que ela não seja, a gente tem já a CPI do crime organizado instalada e que quer votar ainda a quebra de sigilo de ministros do Supremo, ainda existe esse pedido por lá, e a própria CPMI do INSS, que deve ouvir Daniel Vorcaro na semana que vem. Então, de toda forma, além, é claro, da subcomissão liderada aí por Renan Calheiros na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, enquanto o caso Master tangenciar ou tocar em nomes dos ministros do Supremo, eles continuarão sendo motivo de assunto no Congresso Nacional. Roberta.